Bom dia, pessoas lindas do meu Brasil varonil! Ai, que doida! Como vocês sabem, a Irinha começa na escola amanhã e eu fiquei de falar pra vocês como que vai ser esse processo, né? Só que eu vou falar nesse vídeo como foi a escolha da escola, quais foram os pontos que levaram a gente a decidir colocar na escola com 1 aninho, quais foram os motivos que nos levaram a escolher essa escola, enfim. Então, primeira coisa que levou a gente a decidir colocar ela na escola, eu comecei a trabalhar de sábado, coisa que não acontecia antes. Peraí. Antes eu não trabalhava aos sábados, então não tinha necessidade de ela ficar em algum lugar aos sábados, porque eu tava em casa com ela. Por conta disso, ela ia precisar ficar com a minha sogra de segunda a sábado, o que é muito ruim. Segundo ponto, comecei a pós-graduação. É quinzenal de sexta e sábado. Sexta à noite, então tudo bem, porque ela vai estar em casa com o pai. E sábado é até 5 horas da tarde. Então, como o pai dela também trabalha de sábado, ele ia ter que ficar com a minha sogra até pelo menos 2 horas para ele buscar ela e ficar com ela o dia inteiro até eu chegar. Então, foram alguns pontos que levaram a gente a pensar que talvez fosse o momento de colocar ela em algum outro lugar para não sobrecarregar a minha sogra. Então, algumas coisas, né? Não! Aira! Então, alguns pontos, né, que devem ser observados para você se sentir mais seguro em colocar a criança na escola. Primeiro, marcar uma visita na unidade. As visitas, elas são muito importantes, porque é o momento em que você vai conhecer o ambiente em que você vai estar deixando seu filho pelos próximos dias, pelo próximo ano inteiro. Então é importante você ir conhecer a infraestrutura, conhecer a salinha que ele vai ficar, conhecer as professoras, tirar todas as dúvidas, perguntar sobre o material pedagógico, sobre as atividades que serão feitas, se você vai ter fácil acesso às informações, tire todas as suas dúvidas. Essa visita, ela é muito importante. E a visita, gente, é de graça. Não significa que porque você está visitando a escola X, você vai ter obrigação de colocar ele na escola X. Não, as escolas estão acostumadas com isso. Elas não vão ficar ligando. E aí, vai colocar aqui, não vai? Muito difícil acontecer isso. Porque eles sabem que você está em processo de procura. Então, eles estão super acostumados com essas visitas sem compromisso. Então, essa visita é muito importante. Eu recomendo que façam a visita antes de escolher a escola. Por melhor que sejam as referências, não coloque a criança na escola sem visitar o ambiente. Isso vai te deixar muito mais segura. Então, é importante que esse ambiente te faça segurança. Tá difícil. O que tranquilizou bastante a gente foi essa questão do aplicativo. A escola da Aira tem um aplicativo no celular em que a gente pode estar acompanhando a criança em tempo real. Tem uma aba chamada Mídias, onde eles vão publicando fotos das crianças durante o dia e mostrando todas as atividades que elas estão fazendo. E funciona também como uma agenda eletrônica. Eu posso mandar mensagem para a professora, tenho acesso fácil à resposta dela. Vai ter um campo onde eles vão colocar se a Aira fez cocô, se ela não fez cocô, quantos ela fez no dia. Vão colocar as refeições que ela fez, destacar para mim se ela comeu determinado alimento ou se ela não comeu. Ou seja, é tudo muito detalhado. Isso passa muita segurança também. Outra coisa importante também é, durante esse período que a criança vai estar em adaptação na escola, é que ela não esteja sujeita a muitas mudanças ao mesmo tempo. Por exemplo, processo de desfraude, processo de desmame, ou após alguma perda familiar, alguma coisa que possa ser traumática para a criança. Por quê? Isso vai dificultar no processo dela de interação na escola, de adaptação. Então, por isso que é importante escolher um bom momento da criança para estar colocando na escola, porque isso já é uma mudança muito grande na rotina da criança. Então, se ela estiver sujeita a outras mudanças junto,
pode atrapalhar bastante nesse processo. Outra coisa também é observar os sinais de alerta. Por exemplo, lógico que assim, na primeira semana pode ser que a criança chore muito durante a separação da mãe no portão, para entrar na escola, normal, porque ela não tá acostumada com aquilo. Mas depois de um tempo que ela se adaptar, que ela já não estiver sofrendo tanto para ficar na escola, é importante observar esses sinais de alerta, sejam eles físicos ou a criança não quer ir no colo de determinada professora, chora muito para ficar. Se a criança já fala, mesmo que seja pouco, observar se ela tá falando alguma coisa sobre determinada pessoa da escola, determinada criança. Se for uma criança que já entende, que já conversa, é muito importante passar segurança para a criança, passar tranquilidade, porque tem pais que ficam tão aflitos que a criança acaba sentindo aquilo e fica insegura de estar deixando a mãe para ir para a escola, né? A mãe fica muito... Ai, você vai pra escola, a mamãe não vai conseguir ficar sem você, vai ser muito difícil. Isso não é coisa que se diga pra criança. Você pode desabafar com outra pessoa, mas pra criança vai ser ruim ouvir isso, porque ela vai estar se sentindo insegura tanto quanto a mãe. Então o importante é passar tranquilidade. Você vai pra escola, vai ser muito bom pra você, você vai fazer novos amigos, as professoras são muito legais, você vai fazer atividades diferentes, você vai se divertir, você vai brincar. Entendeu? Então, por mais que lá no fundo você esteja insegura, pra criança é importante transmitir tranquilidade. Que para algumas pessoas é inviável deixar a criança meio período na escola, porque outro período não vai ter com quem ela ficar. Então, às vezes, com 4 meses ou 6 meses, essa criança já tem que ficar período integral. Quando é bebê, é mais ok, porque não fica tão traumático. Agora, quando é uma criança que tá indo pra escola com 4 anos, por exemplo, que já tem muita compreensão, o processo de adaptação pode ser um pouco mais complicado. Então, para essas crianças, eu recomendo que coloque meio período, para observar como vai ser a adaptação da criança, se ela vai se dar bem, se ela vai ter dificuldade, se ela vai sofrer muito, e depois estender para o período integral, se necessário. Nós escolhemos um colégio de metodologia canadense, é um colégio bilíngue, onde até os 5 anos de idade só vão conversar em inglês com a Aira. Ai, mas ela ainda nem fala português, como que ela vai entender inglês? Justamente, ela tá no melhor momento para ser inserida em outro idioma. Então, se ela se der muito bem, se ela adquirir muito bem esse idioma, o inglês vai acabar sendo a língua materna dela, juntamente com o português. Então, é muito importante que eu continue estimulando muito bem o português em casa, porque na escola ela só vai ouvir inglês. Então, assim, até o processo de aquisição da linguagem, até os 4 anos, que é onde a criança... Aira, me dá isso. Que é onde a criança vai ficar fluente na língua. Não é que a criança vai ficar enrolando, falando os 2 idiomas, mas às vezes ela tem uma palavra, ela tem mais vocabulário em um idioma do que no outro. Então, às vezes, ela vai mesclar mesmo, colocar uma palavra em inglês, uma frase em português. Ou vai falar uma frase em inglês e colocar uma ou outra palavrinha em português. Porque são palavras que ela tem em um idioma e não tem em outro. Então, ela acaba compensando. Não significa que a criança fique atrasada em um dos idiomas e nem que ela tenha dificuldade em aprender um e mais facilidade o outro, porque ela vai estar inserida nos 2 ao mesmo tempo. Então, para ela é o melhor momento para ser inserida em outra língua. E é uma forma mais fácil de inserir um novo idioma do que colocando numa escola de idiomas depois, por exemplo. Falando agora como fonoaudióloga, sabe-se que dos 6 meses aos 4 anos de idade é o momento em que a gente tem uma janela, digamos assim, que é o momento onde a gente tem mais facilidade para aprender as coisas, sejam habilidades, idiomas, enfim. E por isso que ela ouvir inglês 100% do tempo durante esse tempo vai ser muito melhor para ela adquirir essa nova língua do que após os 5 anos de idade. Tchau!